Nosso Deus, Pai. Ó Senhor, tem misericórdia. Estamos aqui meditando nessa palavra, a internet está muito fraquinha. O apóstolo Paulo, ele defende a sua autoridade apostólica. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, em que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Olha lá. Porque as nossas armas das nossas milícias, olha aí, ó, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olha aí, ó. O apóstolo Paulo aqui nesse capítulo 10, ele está mostrando o que são as armas espirituais. Ao que parece, esses capítulos finais, eles foram escritos antes de os problemas da igreja de Corinto, olha lá, serem resolvidos, porque nele existe fortes advertências contra os que se opõem à autoridade apostólica de Paulo. Muitas intrigas foram geradas por falsos mestres e apóstolos. Sabia que esse tipo de oposição só poderia ser vencido com armas espirituais por trás da resistência humana. Olha lá. Muitas vezes existe fortaleza maligna, as quais são erguidas por Satanás. Olha aí, irmão. São erguidas por Satanás contra o Evangelho, contra aqueles que se dispõem a anunciar o Evangelho. Por esse motivo, Paulo declarou que não podemos lutar usando armas humanas. Na carta aos Efésios, ele ensinou que vencemos a batalha espiritual quando nos revertimos da armadura de Deus e usamos o escudo da fé para apagarmos os dardos inflamados, os quais são lançados pelo nosso inimigo. A mensagem dessa noite é o escudo. O escudo espiritual. Por isso que eu estou colocando essa palavra. O apóstolo Paulo, como muitas pessoas pensam que por nós sermos da igreja, nós somos bobos, nós somos bestas, nós somos otários, nós somos mansos. Por mais que nós estamos na carne, mas nós temos as nossas armas espirituais. O cristão, acima de tudo, ele é um seguidor de Jesus. Ele não pode ficar brincando de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo tem minado muitos ministérios. Ontem uma notícia que eu já sabia, que eu já falei para vocês aqui várias vezes, que o nosso inimigo ele tem afrontado as igrejas. Ele tem sujado o nome das igrejas. Hoje as igrejas estão com um grande problema dentro dos ministérios, é a falta de obreiros. A igreja católica como a igreja evangélica essa semana fizeram um balanço e disseram isso. A igreja católica fechou muitas igrejas nos Estados Unidos, muitas igrejas na Europa, na Alemanha, que é, bem dizer, que era a central da igreja católica, foi fechada porque muitas pessoas elas não querem entrar mais no ministério. Pessoas que querem andar, olha, pessoas como ele diz aqui, andam segundo a carne. Hoje em dia a carne está destruindo o ser humano. Muitas pessoas não têm mais força para ir para a igreja, muitas pessoas não têm mais força espiritual. Muitas pessoas não jejuam mais, não oram mais, não cantam louvores, não consagram a sua vida, não dobram os seus joelhos, não visitam ninguém, vive um evangelho de mentira, usando só nome de igreja, achando que nome de igreja está evangelizando. Eu sou da igreja, Nova Igreja Batista, eu sou da Adventista, eu sou quadrangular, eu sou assembleiano. Muitas vezes estão vestindo apenas uma camisa de políticos que foram doadas para a igreja. Mas o nome de Jesus. Coloca o nome de Jesus. Eu quero ver você com o nome de Jesus. Quando você coloca o nome de Jesus, você se torna um soldado de Cristo. Há anos atrás, eu fiz um seminário
chamado de batalha espiritual, onde nós se vestíamos de soldado, íamos lá para o meio da floresta, passar 3 dias em consagração. Foi sobrenatural. Eu gostei demais, eu nunca pensei nisso. Mas muitas pessoas têm que passar por uma experiência, porque eles ainda não entenderam o que eles são dentro da igreja. Jesus quer que você seja um vencedor, mas muitas vezes você é um vencedor lá no seu trabalho, mas dentro da sua casa você é um fracasso, você é um péssimo pai, um péssimo filho, uma péssima mãe. Muitas pessoas têm fracassado porque eles não têm escudo espiritual, eles não têm vida espiritual, eles querem vencer na sua carne. Tem muitos que são crentes carnais, vão dirigir o culto da igreja na hora, em cima da hora, na tora, como se diz aqui no norte. Muitos querem viver um falso evangelho. Muitos estão vivendo dentro de denominações somente aquele evangélico falso, hipócrita e demagogo. A hipocrisia, a demagogia está assolando as denominações. E muitos crentes estão doentes, porque eles querem viver de elogios, eles querem viver de comilança. Eu vejo muitas igrejas, eu conheço igreja aqui em Manaus que uma semana funciona, na outra semana não funciona, porque não tem coro. Você entendeu? Não tem membro, não tem igreja. Muitos vivem convidando a igreja dos outros para se fortalecer. E muitos só vivem em seminário. E não acontece nada dentro das suas igrejas. Sabe por quê? Eu falei isso para um pastor essa semana. Porque a igreja não é mais uma igreja de consagração. A igreja não é mais de Jesus. Ela tem um dono. O dono é aquele bispo, aquele apóstolo, aquele profeta, aquele missionário, aquele mestre, aquele pastor, aquela pastora. Muitas pessoas estão assim, infelizmente. Muitos são donos só da estrutura, mas não são donos do Espírito Santo que manda no meio da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. A autoridade apostólica do apóstolo Paulo não era um revólver, não era um HK-47, não era uma pistola de 9mm. A nossa autoridade apostólica é o poder do nome de Jesus. É o nosso joelho no chão que nós estamos fazendo agora nesse momento. Quando eu dobro o meu joelho, eu estou me reconhecendo o senhorio de Cristo. Essa mensagem, o senhorio de Cristo, é o reconhecimento de que Jesus é o Senhor da nossa vida. Hoje o que está faltando em muita gente é o reconhecimento. Aqui o apóstolo Paulo utiliza uma palavra humilde. Muitas pessoas dizem que são humildes só de H, né? Mas quando passa um dia desse, eu vi uma pessoa, todo dessas igrejas radicais, e ele não falou comigo porque eu estava de bermuda, viu? Muitas pessoas estão agarradas em religião, em hipocrisia e demagogia, e se esquece que o verdadeiro evangelho visa salvar vidas, almas, células, famílias, multidões. Apresente o seu fruto para Jesus. Jesus não é Jesus de religião. Jesus é Jesus, Senhor de pessoas que obedecem. Tanto que o apóstolo Paulo termina essa mensagem falando: estando pronto para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Viu? Olhe como você está vivendo, amigo. Você está em obediência? Você está debaixo de obediência espiritual ou você está em desobediência? Vou terminar colocando essa mensagem no seu coração. Se você está em desobediência, a minha oração não vai produzir frutos nesse momento sobre você. Porque quem está em desobediência, até dá oferta na igreja, não é abençoado, não prospera. Está em céu de bronze. Olhe para a sua vida nessa noite. Vamos para a prece. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez estamos aqui, nesse dia 21 de março de 2026. Hoje estivemos lá na Zona Leste, na igreja. Estamos numa luta, numa guerra, numa batalha muito grande, Senhor, para a implantação da obra, mas sabemos que temos adversários, como o apóstolo Paulo está falando. Todas as igrejas têm adversários dentro, pessoas que não amam a igreja, pessoas que são do contra, pessoas que estão com o coração cheio de inveja, pessoas que rasgam os nossos cartazes por aí.
E eu estou usando aqui a autoridade da palavra. Senhor, toca nessa criatura. Não deixa ela rasgar a obra missionária. Não deixa ela tocar. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que tocar na obra santa. Ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Ai daquele que se levanta contra o ministério, contra a palavra de ousadia, a palavra rema, a palavra pregada na autoridade. Senhor, eu te peço que o Senhor fortaleça esse pastor, essa pastora que está enfrentando uma oposição do demônio dentro da sua igreja. Demônios que se levantam para murmurar, para causar contenda, intriga, discórdia, desavença. Senhor, eu oro nesse momento no monte da oração e declaro que o Senhor quebre toda a obra das trevas, Senhor. Que o Senhor quebre todo o jugo de Satanás. Que o Senhor proteja esse homem e esta mulher. Eu oro, meu Deus, nesse momento, na autoridade do poderoso nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo que nos ungiu para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Guarda a minha família, Elane é sua família, Eliane é sua família, Eliette é sua família, Helena é sua família, Jonas é sua família, toda a família Moreira por parte da minha esposa, todos os pastores que eu estou compartilhando essa mensagem, todas essas pessoas que pediram oração, eu estou declarando agora, aqui está o livro da oração, meu Pai, que assim como eu coloco a minha mão, que o Senhor toque em cada pessoa, meu Deus, que está com o nome escrito aqui nesse livro. Toca para curar, para sarar, para libertar. Senhor, estamos gravando essa mensagem pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Para onde vai essa mensagem? Que o Senhor socorre as vidas, meu Pai. Muitas vidas estão sofrendo muito. Tem muitas pessoas doentes na alma, depressivas, amarguradas, sofridas. Eu tenho visitado pastores doentes, pastoras doentes, pessoas que não têm alegria mais, pessoas que choram, não têm mais força, Senhor, para orar. A gente vê no rosto a tristeza, Senhor, a falta de alimento, a falta, meu Deus, de alegria para viver. Eu me entristeço quando eu vejo um homem de Deus, uma mulher de Deus sofrendo, como eu tenho visto hoje, como eu vi em vários lugares, pessoas que precisam se alimentar, pessoas que estão vivendo muito, meu Deus, estão sendo perseguidas pelo seu ministério. Os conselhos do diabo têm dominado muitas igrejas. Muitas igrejas estão se destruindo porque o inimigo tem colocado a carnalidade. Como o apóstolo Paulo usou essa palavra, as armas da nossa milícia não são carnais. Muitos pensam que nós estamos brincando de evangelho. Aqui nós não brincamos, aqui nós usamos a autoridade. Que o Senhor desfaça o conselho desse ímpio, dessa maldade que está dentro desse espírito de inveja, de vanglória. Seja quebrado toda maldição, toda doença do corpo, todo espírito de enfermidade, seja declarada agora a libertação no poder do nome de Jesus. Eu confirmo a prece poderosa nessa noite. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe você. Até amanhã. Glórias a Deus.